Fala galera do Zona de Comando, depois de uma oficina mecânica e de uma análise profunda inteira sobre sombras em Innistrad, chegamos à hora do nosso já tradicionalíssimo top 10 aqui no canal. Cartas dessa nova edição para o Commander Mesão. Se você está vendo um top 10 pela primeira vez aqui no canal, depois, não agora, porque senão estraga a surpresa, você acessa a descrição aí do vídeo, porque você vai entender como que o critério, né, é feito para a gente chegar nesse top 10. E você vai ver também quais foram as notas que cada carta então desse top 10 acabou recebendo, ok? E isso serve também para você que já está acostumado aí a ver o nosso top 10, saber depois do vídeo, entrar lá e ver quais foram as notas que cada carta recebeu. Ok? Vamos lá então, eu vou fazer hoje apenas duas menções honrosas dessa edição. E a menção honrosa normalmente é uma criatura lendária, que obviamente importa porque ela pode ser usada como seu general no Commander, que acabou pelas notas dela não conseguindo alcançar nenhuma posição no nosso top 10, tá? A nota não foi suficiente para alcançar alguma posição no nosso top 10. Então, apenas para fazer uma menção honrosa, Sigarda aí com sua nova carta, né, recebendo uma nova carta, criatura lendária Anjo, Selesnya, que você pode montar, usar para fazer aquele deck em torno de humanos, né? Já que ela tem uma habilidade relevante aí para humanos. Legal, a Sigarda fica aí como uma menção honrosa dessa edição. E também a Olivia, mobilizada para a guerra, uma criatura de custo convertido até baixo, né? Que pode ser usado aí como seu general numa concha um pouco mais tribal de vampiros, né? Acho que fica mais interessante ela como general num deck desse tipo. Se ela é a melhor general para um tribal de vampiros, aí é questionável, né? Ainda assim, o fato dela ser duas cores te dá acesso a um deck com um leque de possibilidades maior, né? Sendo ela Rakdos, ok? E vamos então aqui para o nosso propriamente dito top 10, quais foram as melhores cartas de sombras em Innistrad para o Commander. Olha, carta boa, vocês viram na análise profunda que foi feita, tem muita, né, para o Commander. O ranking então acabou tendo seu desempate nos detalhes mesmo, e a gente chegou então na 10ª posição, o monstro Gitrog, uma criatura lendária, ou seja, pode virar teu general num deck Golgari, e um bicho de muito respeito, já que ele é um 6/6 por 5 manas, né, com habilidade ótima, que é o toque mortífero, e ele tem 3 outras linhas de texto que são muito interessantes. Esse bicho aqui, eu já estou começando a ver um burburinho maior em torno dele, já tem muita gente querendo montar a lista, ou até já montando listas de Commander Mesão com ele como general, e as possibilidades do que você pode fazer com ele como seu general são muito interessantes, e eu tenho certeza que a gente ainda vai ver esse bicho jogar bastante no Commander Mesão, porque ele é um general muito, muito, muito bacana para você trabalhar com cemitério e com recursividade, né? Que acaba sendo melhor mesmo nas cores Golgari. E esses textos que você tem abaixo dele aí como general possibilita um motor interessante com sacrifício, né, com terrenos indo para o seu cemitério, te possibilitando compra de cards, você podendo jogar terrenos adicionais, terreno teu, muitas vezes você tem mágicas que na cor verde ou na cor Golgari mesmo, ou preta, que você mila o seu topo do Grimório, e aí se um terreno bate ali no cemitério nessa milada, você acaba se aproveitando da compra de cards também. Dread, né, dá para aproveitar nessa habilidade do monstro Gitrog. Tem muita coisa bacana que dá para ser feita com ele como general, fora que ele impõe respeito, né, no corpo dele 6/6 com toque mortífero, no sentido de você poder até usá-lo como
artifício para ganhar o jogo, né? Dano de general. Ele é bem bacana, eu recomendo fortemente que vocês deem uma pesquisada aí. Provavelmente já tem, eu não gosto muito de fazer isso, eu detesto copiar a lista da internet, mas provavelmente já tem gente fazendo listas aí. Se você quiser dar uma olhada, né? Só para ter uma ideia do que o pessoal tem feito, ele muito provavelmente já tem aí algumas listas prontas, tá? Porque o burburinho em torno dele tá muito grande mesmo. Uma belíssima carta para o Commander Mesão, essa nossa 10ª posição, o monstro Gitrog, o nosso sapo horror. Vamos embora para a posição de número 9, ocupando a 9ª colocação, Odrich, Marechal Lunarca. Um bicho de curva 4, né? Só 4 manas, ele é um 3/3, lendário também, então pode ser teu general, e ele é um humano soldado. Aí, olha que interessante a habilidade dele. É um textão, né? Mas é um textão bem importante. No início de cada combate, e aí não é só no seu combate, né? É no combate dos seus inimigos também, né? Quando eles iniciarem a fase de combate deles. Então isso já ganha uma importância ainda maior, né? No início de cada combate, as criaturas que você controla ganharão iniciativa até o final do turno, se uma criatura que você controla tiver iniciativa. E aí, se uma outra criatura que você controla tiver voar, todas as criaturas que você controla vão ganhar voar. E a mesma coisa para toque mortífero, para golpe duplo, para ímpeto, para resistência à magia indestrutível, vínculo com a vida, ameaçar, alcance, esquiva, atropelar e vigilância. Eu achei muito interessante essa carta. Isso te possibilita em cada combate escolher o que for mais interessante para você naquele momento, né? Nos combates dos seus oponentes, nos seus combates, a flexibilidade que isso te possibilita, né, num Commander Mesão é altíssima. Então eu acho ele bacana. Se ele não for teu general, ele pode minimamente ser um tenente, né, do seu deck, aquela segunda carta que é importante também. Mas pô, esse cara aqui num mesão, né, quando ele tá em jogo, ele tem um belíssimo do impacto, né, no jogo, obviamente para você, né? E eu acho ele super decente, né? Ele não é caro para você castar e ele tem um corpo razoável, né? Um corpo honesto, 3/3. Legal, lógico, é importante que você consiga proteger, né, o Odrich, né? Algum tipo de manto, algum tipo de resistência à magia, enfim, para que você impeça que ele seja removido de jogo. E se você conseguir isso, né, se tiver sucesso nisso, ele com certeza impacta muito bem a mesa para você, né? Em cada combate você poder ter essa flexibilidade, né, de acordo com o número com o tipo de criatura que você tem em jogo, elas vão ganhar tudo aquilo, né? Então, poxa, isso é bacana pra caramba. E ele ocupa a nossa posição de número 9. Agora, na 8ª posição do nosso top 10, tivemos aí pelas notas obtidas o Sorin Nêmesis Implacável, um planinauta de custo convertido 6 que entra já com lealdade 6. Na análise profunda, se você acompanhou das míticas, eu falei o quão relevante é esse Sorin. E se você não acompanhou, dá uma olhadinha nessas 3 habilidades dele, que no Commander Mesão nenhuma delas é fraca, nenhuma delas é irrelevante. A primeira, quando ele sobe a lealdade, já representa uma vantagem em cards, né? Já que você vai revelar o topo e colocar esse card na sua mão. É como se estivesse comprando, né? Então, uma carta aí subindo a lealdade dele. Então, é uma vantagem em cards. Além disso, tem um efeito bônus, né? Você vai revelar e aí, de acordo com o custo convertido, né, cada oponente, o que é infinitamente melhor do que o oponente alvo, né, cada oponente perde uma quantidade de pontos de vida igual ao custo convertido daquela carta. Isso em jogo com uma manipulação de topo tipo o tampo, né, do Sensei, você vai poder controlar exatamente o que você revela, o que é ainda mais bacana, né? A segunda habilidade dele, o -X, é uma remoção pontual excelente, porque afeta criatura e planinauta, né? Você fazendo -X, e ainda te dá um efeito bônus de ganho de vida, né? Então ela não é nem um pouquinho fraca, essa segunda habilidade do Sorin. A terceira, que é o ultimate dele, né,
também super interessante e é uma condição de vitória para uma determinada situação, né? Para uma determinada situação de jogo. Se você conseguir ultar e colocar lá no campo de batalha um número de ficha de criatura preta 1/1 do tipo vampiro, um detalhe importante um inscrito me chamou a atenção, né? Eu até agradeço aí a observação de vocês, que na tradução do inglês para o português, o Sorin ele perdeu um pouco de texto. Essas fichas de criaturas pretas 1/1 do tipo vampiro cavaleiro, elas têm vínculo com a vida nessas fichas, tá? Cada uma delas. Então, a habilidade que já era interessante, ela na tradução perdeu uma parte de um texto que torna o efeito ainda mais devastador, né? Uma lamentável falha aí de texto na tradução, mas enfim, fica a observação aí, pessoal. Essas fichas de criatura preta 1/1 do tipo vampiro cavaleiro são fichas com vínculo com a vida, tá? Então, voltando aqui ao efeito dele, quantas fichas você vai colocar no campo de batalha? Você vai observar qual é o jogador no mesão, você ou seus oponentes, que tem a maior quantidade de pontos de vida. Aí você vai determinar qual que é aquela vida. Tem um cara ali com 54 pontos de vida. Beleza, você vai colocar 54 fichas de criatura preta 1/1 do tipo vampiro cavaleiro com lifelink, com vínculo com a vida em jogo, tá? E se roda um turno e ninguém remove essas fichas, você leva uma galera, né, no turno seguinte no combate. Se não levar todo mundo ao mesmo tempo, depende da situação que tiver no momento. Vai ganhar uma vida absurda, né, nessa troca. Agora, se você tiver uma forma das suas criaturas, ou tiver algum efeito em jogo em que todas as criaturas ganham ímpeto, por exemplo, porque isso tem algumas cartas, né, vermelho, que fazem isso, dá ímpeto para todo mundo, aí o negócio fica mais interessante ainda, né, você já poder entrar em combate. O Sorin é um planinauta sensacional, esse Nêmesis implacável, para o Commander mesão. 3 habilidades extremamente relevantes e tá aqui na nossa 8ª posição do top 10 de Sombras em Innistrad. Vamos para o 7º lugar? Em 7ª posição, ou na 7ª posição, Para Sempre. É um feitiço preto de custo 6, que diz, você vai lá no seu cemitério, pega 2 cards de criatura e devolve para o campo de batalha. Essas criaturas, se elas não forem zumbis, ou não forem pretas, né, elas se tornam zumbis pretos, tá? Além do que elas já são. E aí, o mais legal é que o Para Sempre, né, esse feitiço, ele não vai para o seu cemitério, ele vai para o fundo do seu grimório. Ou seja, ele é retutorável, né? Você pode buscar ele de volta e fazer esse efeito de novo. Seria uma mágica ainda melhor se o efeito devolvesse 2 cards de criatura de qualquer cemitério, né, para o campo de batalha sob seu controle. Óbvio que seria infinitamente melhor. Ainda assim, você poder ter aqueles decks que, com base em reanimação, né, que conseguem jogar criaturas para o cemitério e trazê-las para o campo de batalha, essa carta é muito interessante. E ela possibilita aí um efeito legal de recursividade a partir do momento que ela vai para o seu Grimório, ela volta para o seu Grimório e não vai para o seu cemitério. Muito legal esse feitiço, ocupou a nossa 7ª posição aqui nas top 10 para o Commander mesão, que tem no 6º lugar a Hidra de Ulvenwald, uma Hidra de custo convertido 6, ela entra no campo de batalha XX, né? E esse XX vai depender do número de terrenos que você controla, certo? Você controla 10 terrenos, ela entra em jogo como uma 10-10. Na verdade, ela vai ser um pouquinho mais forte por causa da segunda habilidade dela, que é o textão lá embaixo, que diz que quando ela entra no campo de batalha, você vai lá no seu Grimório, procura por um card de terreno, coloca ele em jogo virado. E aí você embaralha o Grimório. Ou seja, se você tiver 10 terrenos no momento que você castar ela, a Hidra, você vai buscar um terreno, vai ter 11 terrenos, então ela já é uma 11-11, né? Ou seja, ela mesma ajuda a aumentar o próprio poder e resistência. O detalhe mais importante de todos, é até por isso que ela ocupa um ranking aqui, já que a relevância desse detalhe
é absurda é que você procura um card de terreno em seu Grimório, certo? E não diz que é um terreno básico. Então, você poder tutorar, né, como bônus aí, você está fazendo um bichão grande, uma hidra, e aí como efeito bônus você vai buscar um terreno no seu Grimório, qualquer terreno, e colocar em jogo virado. A gente sabe como alguns decks às vezes precisam de terrenos super importantes para ter um efeito maior, né, no jogo, seja, por exemplo, a Hydra buscando um terreno que te dê alguma fortaleza, ou a Hydra te buscando um terreno que te possibilite algum tipo de ramp, né? Estilo Cofre da Cabala, por exemplo, né? Enfim, uma Hydra buscando um terreno no seu Grimório que seja importante para você, que esteja em jogo, é infinitamente melhor do que ela buscar um terreno básico, né? Então, esse efeito dela é desencadeado quando ela entra em jogo. Então, se você tiver também usando ela em algum deck que consiga se aproveitar de recursividade, de reanimação, trazer bicho de volta, você vai conseguir tutorar ainda mais terrenos, né? Ou até aqueles decks que trabalham com efeitos de blink, né? Exila temporariamente e devolve para o jogo. Aí você potencializa o efeito de buscar terrenos no seu Grimório absurdamente, né? E ela tem uma habilidade menos relevante aí que é alcance, né, que seria melhor se fosse um atropelar, mas até aí tudo bem, porque ela já é realmente forte, essa Hydra, e ela certamente vai figurar aí como uma peça das 99 de muitos decks, tirando o general, certo? A Hydra ocupa a nossa 6ª posição, que tem aí um pouco na frente dela, na 5ª posição, Estações Passadas. Um feitiço também de custo 6, assim como o Para Sempre, que diz o seguinte: você vai olhar lá no teu cemitério, qualquer número de cards que tiver custo de mana convertido diferente. E aí você vai devolver desse seu cemitério para tua mão todos esses cards. Então, você pode devolver, por exemplo, já começando, né, separa lá um terreno que está no teu cemitério para você voltar para tua mão, porque o terreno custo de mana convertido dele é 0, né? Não tem custo de mana convertido. Então você pode voltar a um terreno. Aí você pega uma carta de custo 1, uma de custo 2, uma de custo 3, uma de custo 4, uma de custo 5, uma de custo... Enfim, quantas você puder, né, que estiverem no seu cemitério, você vai devolver tudo para tua mão, desde que esses custos de mana convertido sejam diferentes. E aí, Estações Passadas vai para o teu cemitério? Não, ela volta para o fundo do teu Grimório. Então também é outra carta, assim como o Para Sempre, que você vai poder usar de novo. E, poxa, isso aqui é sensacional porque possibilita você a dar uma boa reabastecida na sua mão, né? Ou devolver coisas importantes que foram ou miladas ou destruídas, ou você precisou descartar, né, da sua mão, volta lá, está lá no teu cemitério, você quer usar de novo, volta tudo para tua mão. Legal? Isso aqui tem uma sinergia interessante no Commander Mesão. Se você tiver lá no seu cemitério, no momento que você casta Estações Passadas, alguma mágica que te possibilite tutorar cards do seu Grimório. Tipo Vampiric Tutor, Demonic Tutor, Imperial Seal, ou até criaturas, né, que te possibilitem tutor, ou Dark Petition. Inclusive foi uma coisa que o Jon Finkel usou aí no último Pro Tour, Sombras em Innistrad, para montar o deck dele. Eu jurava que eu não ia ver essa carta rodando em algum outro lugar que não fosse o Commander, pelo custo de mana convertido dela, né, das Estações Passadas, mas a carta estava lá, num deck do Jon Finkel, com base em Estações Passadas, que o cara conseguiu simplesmente fazer um recorde absurdo que deixou ele na primeira posição para o top 8. Ou seja, mostrou realmente o potencial dessa carta, fez com que a carta subisse de preço, obviamente. Então, para você hoje adquirir ela para o seu Commander Mesão, ela é um pouco mais cara, mas nada absurdo, né? Nada absurdo, até porque ela continua sendo sim uma carta de custo convertido caro, né? Para você usar num deck, enfim. Mas o efeito dela, a partir do momento que você consegue voltar um dos cards do seu cemitério, né, que seja um tutor, você vai poder depois fazer o tutor e buscar de novo Estações Passadas, né?
E aí você cria meio que um loop, né? Um ciclo aí infinito de você usar estações passadas, volta para o teu Grimório, uma das cartas que você volta para tua mão é um tutor, o tutor vai buscar estações passadas, e aí o tutor vai parar no cemitério, então depois você vai poder voltar para tua mão de novo. Você cria um efeito aí de loop bacana. Estações passadas tem um potencial absurdo em Commander Mesão de reabastecer mão, né, de criar efeitos de loop, e por isso é um feitiço sensacional, muito forte, e que com certeza a gente vai ver rodando em muitos decks ainda. Vamos para a nossa quarta posição aqui no top 10, é Cair sobre os Pecadores. Um feitiço também de custo 6, que basicamente é uma remoção global que no Commander Mesão vai encontrar espaço em absolutamente todos os decks, basicamente, que usem o branco e usem remoções globais, né? A gente tem limpeza planar, a gente tem arrogância trágica, a gente tem... Se bem que a arrogância trágica é um caso à parte, é uma carta sensacional, mas a gente tem Cólera de Deus, a gente tem Comando Austero, a gente tem a Vingança de Acroma, uma cacetada de remoções globais na cor branca, né? No Commander Mesão, que dizem destrói, né? Todos esses feitiços, aí, tirando a arrogância trágica, que eu mencionei, destroem coisas. Destruir coisas no Commander Mesão, a gente sabe o quão importante isso é, né? E o quão relevante isso é. Agora, exilar torna a remoção global ainda mais forte, porque ela consegue contornar efeitos de indestrutibilidade, né? Então, a diferença entre destruir e exilar acaba sendo tão gigante no Commander Mesão que esse feitiço ele se torna meio que uma remoção global obrigatória, esse Cair sobre os Pecadores, se no seu Commander Mesão você tiver uma cor branca lá no seu general. Se o teu general tiver branco, é meio que impensável você não usar Cair sobre os Pecadores, tá? Principalmente se você conseguir salvar as suas criaturas de uma forma em que você consiga, por exemplo, no momento em que você faz esse feitiço, você tem alguma fonte de sacrifício dos teus bichos, né? Para você poder evitar que eles sejam exilados. Então você pode sacrificá-los e deixar o efeito do feitiço rolar e fazer com que os seus oponentes tenham as criaturas deles todas exiladas, tá? O que é indiscutivelmente e infinitamente melhor do que destruir. Ok? Ainda essa remoção global ainda tem aquele efeito bônus do delírio, que se o delírio tiver online para você, no momento em que você casta esse feitiço, você ainda vai conseguir largar um anjo 4/4 para você no campo de batalha, tá? Depois de exilar todas as criaturas. Ou seja, é uma remoção global, pessoal, que se você tem decks de Commander Mesão com remoção global na cor branca, não tem o que pensar. Você vai aproveita, pega essa carta, compra ela, coloca no seu deck, tá? Porque certamente isso vai ver jogo, mas certamente vai ver jogo por causa do exile todas as criaturas, né? Que eu me lembre, assim, no mesmo custo de mana convertido, honestamente, assim, é de cabeça isso. Eu posso estar enganado e até vocês podem me ajudar nos comentários se vocês lembrarem de alguma coisa. Mas a Evicção Impiedosa, né, a Merciless Eviction, que é uma mágica Orzhov, ela não é nem mono white, era a única que possibilitava um exílio, né? Exile todas as criaturas. E aí é um pouco mais flexível, porque Evicção Impiedosa ela ainda te dá uma flexibilidade de poder escolher artefato, encantamento, planinalta, né? Além de criaturas. Então, e Evicção Impiedosa é uma carta que todo deck que rode Orzhov, seja ele Orzhov só ou 3 cores, né? Que tenha branco e preto, todo deck usa Evicção Impiedosa. Então, se todo deck usa Evicção Impiedosa quando pode, todo deck vai usar Cair sobre os Pecadores quando tiver a cor branca nele. Você pode ter certeza, porque a mágica é
O feitiço é muito forte para o Commander mesão e por isso está na nossa quarta posição aqui no top 10 sombras em Innistrad, certo? Vamos para o nosso pódio, então. Tivemos em terceiro lugar, com medalha de bronze, Arcanjo Avacyn, ao custo convertido de 5, você faz um bicho 4/4 em jogo, né? Uma nova aí, carta para Avacyn, que já tinha uma carta Avacyn anteriormente. É uma criatura lendária, isso é fundamental porque ela pode ou estar no seu deck ou ser teu general, né? Ela tem lampejo, o que é ainda mais forte, porque muitas vezes, se ela tem o general, você poder fazer general no passe é muito legal. Mas, obviamente, que o lampejo é muito mais para tornar uma habilidade dela muito relevante, que é a habilidade do primeiro textão. Aí, quando ela entra no campo de batalha, as criaturas que você controla ganham indestrutível até o final do turno. Então isso, se ela é teu general e você tá com um field montado e com mana aberta, alguém vai lá dar uma remoção global, você faz uma cólera de Deus, uma danação, né? Você vai lá em resposta, faz o Arcanjo Avacyn, dá indestrutível até o final do turno para os teus bichos e beleza, você acabou de contornar aquela remoção global. Bacanésima essa carta, que ainda obviamente tem voar e vigilância. Vigilância é outra habilidade super relevante num mesão, né? E aí ela tem um outro textão lá embaixo. Quando uma criatura que você controla morrer, aí não pode ser anjo, né? Tem que ser outro tipo de criatura. Quando essa criatura que você controla morrer, você vai transformar Arcanjo Avacyn no início da manutenção, da próxima manutenção, tá? Então é um efeito aí que vai retardar um pouquinho. Mas quando ela transforma em uma criatura 6/5 que tem um efeito imediato, que causa 3 de dano a cada outra criatura e a cada oponente, tá? Então ela acaba tendo aí também uma remoçãozinha, uma mini remoção global embutida nela, né? Obviamente que isso afeta tuas criaturas, né? O 3 de dano a cada outra criatura afeta as tuas também, né? Mas, de qualquer forma, é uma remoçãozinha global bacana, né? Interessante. E eu mencionei aqui nos cards dupla face, na dúvida do inscrito, que ela, por ser general, por poder ser general, também você pode montar deck Boros com ela, né? Já que uma das faces dela, que é essa daí, a Vacinha Purificadora, é vermelha, tá? Então dá para você usar ela de general e montar um deck Boros. É uma criatura super interessante para o mesão, né? Ocupando aqui a nossa medalha de bronze. Provavelmente a gente vai acabar vendo decks com ela, né, como general, já que ela é super relevante, é uma criatura muito honesta, aí ao custo de 5 ela ser um 4/4 lampejo, né, que dá indestrutibilidade, isso é muito bacana até o final do turno, né. Legal. Na medalha de bronze, então, tivemos Arcanjo Avacyn. A medalha de prata, será que vocês adivinham com quem ficou? A medalha de prata do nosso top 10 ficou com Contemplar o Além. Um feitiço de custo bem pesado, ele é um custo convertido de 7, né? Mas aí você vai lá, você vai descartar tua mão, o efeito é muito interessante. Você vai descartar tua mão, aí você vai procurar no seu Grimório por 3 cards e colocar na sua mão. Aí você embaralha o seu Grimório. Por que Contemplar o Além ficou numa posição tão alta assim no nosso ranking, né? Já que é um feitiço de custo caro, né? Custo convertido 7. Né? Por uma razão muito simples, galera. Quando você tem no seu deck cartas que possibilitem sinergias que te dão uma vantagem absurda, do tipo Urborg e Cabal Coffers, né? Cofres da Cabala, tá? Peças que possibilitem sinergias desse tipo. Ou quando você tem no seu deck peças que sejam peças de combo, né? Você sabe que você tem um combo no seu deck. A partir do momento que você tem 2 ou 3 cartas, né? Ao mesmo tempo em jogo, e você sabe que aquele combo ele se torna um combo infinito, aí essa carta ela se torna
infinitamente mais relevante do que ela seria normalmente, em condições normais. Um tutor é bom no Commander, e a gente sabe o quanto a gente usa tutor, a gente sabe o quanto o Commander agradece quando a gente tem tutores no deck. Afinal de contas, a partir do momento em que no Commander você não pode repetir nenhuma carta no seu deck, é fundamental que às vezes você consiga buscar no seu deck as peças que você precisa, seja para uma sinergia, como eu falei, como que eu mencionei, né, de Urborg com Cofre da Cabala, uma sinergia para te possibilitar uma produção de mana maior, ou seja ela sejam elas peças para você poder realizar o teu combo, né? Quando a gente tem isso num tutor só, que é esse feitiço aqui, aí o efeito dessa carta, ou a relevância dela, é ainda maior. Porque você pode com ela sozinha ir buscar todas as peças do seu combo e colocar na tua mão. E, dependendo da sua capacidade de produção de mana, pode ser que você já consiga fazer o combo naquele mesmo turno, né? Se você tiver uma produção de mana grande, pode ser que você já consiga combar naquele mesmo turno em que você busca essas 3 cartas no seu Grimório. É um tutor para 3 cartas, pessoal, né? Basicamente a gente está falando aí de um Demonic Tutor vezes 3, né? Vezes 3, triplicado. E combar te faz ganhar jogo, né? Então se você consegue ir no seu deck, ir no seu Grimório, buscar os pedaços de combo e já fazer ele ali na hora, falar, pessoal, combei e ganhei, acabou, né? Acabou o jogo. Então um tutor é bom, um tutor vezes 3, né? Um Demonic Tutor vezes 3 é ainda melhor. O fato de você não precisar revelar os cards que você pegou é ainda melhor, porque você não mostra o seu combo, né? E aí você pode já fazer ele no ato ou deixar mais um turno, dependendo do que você tiver aí de capacidade de produção de mana. Mas um Demonic Tutor a gente sabe que joga em qualquer deck que tiver preto. Um Demonic Tutor vezes 3, né, vai jogar também certamente em todos os decks que tiverem sinergias importantes de cards ou pedaços de combo, como eu falei. Por esse motivo, contemplar o além, por ele ter uma capacidade de buscar a tua win condition do deck, vezes 3, né, o teu combo, ele ocupa a nossa posição de número 2, a nossa medalha de prata aqui no top 10. E chegamos finalmente à medalha de ouro. Primeiríssimo lugar que ficou com Jace, Desvendador de Segredos. Por 5 manas, ele é um planinauta que entra em campo com a lealdade 5. E aí, vamos dar uma olhada nas habilidades dele. Vamos ver se as 3 são relevantes para um Commander mesão. A primeira, mais 1. Você vai dar um Scry e comprar um card. Excelente, filtra o teu deck, tira as porcarias do topo, né, põe no fundo e ainda te dá uma vantagem em cards. E ele vai subindo, né, nessa habilidade. Ótimo, muito bom. Vantagem em card, compra de card, isso é muito interessante no Commander mesão. E um Scry embutido ali ainda melhor, poder filtrar o que você vai comprar. Menos 2, ele devolve a criatura alvo para a mão do seu dono. Isso é também uma habilidade muito forte, porque ela possibilita que você se proteja, né, contra um bicho de um inimigo, de um oponente. Então é uma remoção pontual, né, embutida aí nesse Jace. Ou ela pode servir também para você abusar de algum bichos que você tenha com habilidades de entrar no campo de batalha, né? Que tenham alguma habilidade desencadeada quando entre no campo de batalha. Você pode devolver essa criatura para tua mão e fazê-la de novo, e aí desencadear aquela habilidade quando ela entra no campo, tá? Então, é bem versátil essa segunda habilidade do Jace, né? Pode servir tanto para proteção quanto para abusar de habilidades desencadeadas quando entra no campo de batalha. E a última habilidade do Jace, que é o menos 8, é interessante, dá uma olhada. Você recebe um emblema com, toda vez que um oponente conjurar sua primeira mágica em cada turno, o oponente, não é você, não é um jogador, é o oponente, anule aquela mágica. Ou seja, a primeira habilidade do Jace é uma vantagem em cards.
com manipulação de topo embutida, o que é ótimo. A segunda é versátil, você pode usar tanto como remoção pontual, quanto para você abusar de habilidades desencadeadas quando entra no campo de batalha. A terceira é uma baita de uma win condition, né? Embutida aí nesse Planinauta. É uma condição de vitória sim, quando você consegue um emblema em que toda a primeira mágica que o seu oponente conjura em cada turno ela vai ser anulada, tá? Isso é muito bacana, porque a partir desse momento que você consegue fazer esse emblema, o teu oponente vai ter que pensar, o que eu vou fazer primeiro no meu turno para jogar no lixo? E aí eu faço a segunda mágica. Isso atrasa de forma absurda, né, os teus oponentes, a grosso modo, né, eles vão ter que jogar fora muitas mágicas e comprometer mana para jogar fora essas primeiras mágicas, só para ser anulada, para depois poder fazer alguma outra coisa, né? Então, se você não considerar isso uma condição de vitória dentro do Jace, ele é minimamente uma mini condição de vitória do deck. Você não vai ganhar o jogo só por causa desse emblema, mas ele vai te possibilitar uma vantagem absurda, né, no campo de batalha, porque você vai fazer com que os seus oponentes tenham que pensar pra caramba todo turno antes de fazer qualquer coisa, porque eles sabem que eles vão precisar jogar a primeira mágica no lixo, né, porque ela vai ser anulada. Então, por ter 3 habilidades relevantes pra caramba para um Commander mesão, o Jace ocupa a nossa primeira posição e ganha a nossa medalha de ouro nesse top 10 sombras em Innistrad para o Commander mesão. Pessoal, é isso aí. Na descrição do vídeo, então, eu vou deixar as notas que cada carta recebeu. Vocês têm todo o critério descrito, né? Como é que a gente chega nesse ranking, tá? Tá tudo bonitinho aí para que você não tenha nenhuma dúvida em como a gente chegou nesse ranking. Eu espero que vocês tenham curtido mais esse top 10. E só para relembrar, o top 10 ele, aqui no Zona de Comando, ele vai começar a sair dos top 10 de cada edição, e eu vou começar a fazer top 10 mais gerais, tá, para o Commander mesão. Então o primeiro deles, que vem logo em breve, vai ser o top 10 terrenos para o Commander mesão, tá? E aí, a partir daí, a gente faz depois top 10 artefatos, top 10 criaturas vermelhas, enfim, a gente começa a acessar diferentes rankings e diferentes top 10, ok? Abraço a todos, espero que vocês tenham curtido. É isso aí, abraço.